Existe uma guerra entre dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que alugar uma casa é o melhor caminho e aquelas que juram de pé junto que você deve comprar porque faz muito mais sentido. Cara, eu sei que provavelmente você tem sua opinião formada sobre isso, mas calma, antes de dar sua opinião e antes de julgar o que é melhor ou a opinião da outra pessoa, escuta um pouco o que a gente vai falar nesse vídeo. Ninguém vai tentar mudar a sua opinião sobre o assunto. Porém, a vida não é tão preto no branco assim, principalmente com as finanças e com as coisas que você faz com o seu dinheiro. O próprio Morgan Housel, que escreveu o livro Psicologia Financeira, diz que o dinheiro está totalmente ligado com o seu emocional e não com o quanto você sabe fazer de conta e o que mais faz sentido matematicamente. Olha que são dos livros mais renomados da atualidade sobre finanças. Se você quer entender qual dessas duas coisas faz mais sentido para sua vida, alugar ou comprar, decidindo por você mesmo, entendendo os benefícios, os malefícios e vendo em qual momento de vida você está, fica até o final do vídeo. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Rei de Negócios. Primeiramente, existem diversos vídeos aqui no YouTube com pessoas fazendo conta se é melhor financiar uma casa, alugar ou até comprar, mostrando quando vale a pena comprar, quando vale a pena financiar. Na maioria dos casos, a decisão matemática mostra que geralmente vale a pena você alugar. Porém, essa não é uma decisão puramente matemática, envolve muito as emoções das pessoas. No livro Morgan Housel, da Psicologia Financeira, ele mostra que os resultados financeiros de um ser humano está muito mais ligado com as experiências que esse ser humano teve com finanças ao longo da vida dele e durante a infância. E o que ele realmente entende sobre o dinheiro e o que ele faz com ele tá ligado à mentalidade financeira, ou seja, o seu mindset. A maioria das pessoas que comentam sobre esses vídeos, no caso, se é mais fácil alugar ou comprar, as pessoas colocam muita emoção nesse tema, ou seja, contam de experiências que elas perderam tudo, ou que elas tiveram que mudar de casa, porque elas estavam alugando. Era muito melhor eles terem tido a casa própria e que era importante essa segurança. Porém, quanto dessas pessoas que moram em casas de aluguel realmente colocam algum dinheiro para investir e fazem o dinheiro sobrar, pois o brasileiro médio costuma não ter disciplina para conseguir fazer investimentos. Antes de mais nada, não confunda investimento em imóvel com morar em um imóvel. Primeiro, quando você mora em um imóvel, você não está investindo nele, porque você está morando e você está pagando as contas daquele imóvel. Água, luz, condomínio. Então, isso não é um investimento. Pelo contrário, é um passivo. Se você não entende sobre passivo, no final desse vídeo, clique em outro vídeo nosso que a gente fala dos 10 erros da classe média. Segundo ponto, se você comprar esse imóvel para investir e você tem apenas aquele capital, um exemplo, 300 mil reais, algumas coisas vão ser um problema. Primeiro, você só tem aquele imóvel. E se acontecer alguma coisa, alguma construção indevida perto daquele local e você acabar por algum motivo perdendo aquele imóvel. Claro que isso é um pouco difícil de acontecer, mas já ocorreram diversos casos. E como você tem seu investimento apenas naquilo, você pode perder tudo. Nunca coloque seus ovos numa cesta só, ou seja, num imóvel só. Segundo, baixa liquidez. Se acontecer algum problema na sua vida e você tiver que parar de trabalhar, parar de ganhar aquela renda, se tudo que você tem é aquele imóvel, esse tipo de patrimônio costuma ter uma baixa liquidez. O que significa isso? Que você provavelmente vai demorar para vender. Não é uma coisa tão simples. Você não pode pegar que nem parte das suas ações, pegar o banheiro e vender rapidamente. Ah, não, vou vender minha sala. Isso não existe. Então pode ser que surjam problemas até você conseguir vender. E na maioria das vezes, porque você vai estar procurando desesperadamente, você vai acabar vendendo por um preço muito menor do que ele vale. Terceiro ponto, o imóvel não cria valor. Ou seja, não é a mesma coisa que você ter uma empresa. É claro que o preço de um imóvel ele é reajustado ao longo do tempo, por conta da inflação, por conta da oferta e da demanda e outros motivos. Mas ele não é a mesma coisa que uma empresa ou uma ação que cria uma tecnologia que gera lucro, gera valor para a sociedade e cria coisas novas, que pode se valorizar muito ao longo do tempo. Claro que o imóvel pode se valorizar bastante. Em comparação com as ações e as empresas, isso é impossível. Se você pegar uma média histórica de boas ações ao longo do tempo e uma média de imóveis, você vai ver quem ganha. E para o meu caso, claro que pode não ser o seu, se você gosta de ter liberdade geográfica, morar em outros lugares, estar em lugares diferentes, quando você compra uma casa, fica muito mais difícil. Você pode escolher trocar de lugar quando você aluga, pegar um Airbnb, e nesse caso, você tem uma liberdade geográfica muito maior. Então é óbvio que diferentes fases da vida requerem escolhas diferentes. Eu acho que vocês já perceberam que para quem tem muito patrimônio, isso não é um problema. Você pode comprar uma casa sem problema, você vai ter ainda patrimônio suficiente, vai contar sim com investimento, você pode deixar lá de aluguel, você não corre o risco de precisar
vender correndo, porque você tem muito mais dinheiro e outras coisas para fazer. O problema é quando você tem pouco dinheiro. É óbvio que isso pode ser um objetivo de escolha. Mesmo assim, você ainda pode falar: cara, mas Henrique, é meu sonho, quero ter uma casa própria, eu não quero esperar 20 anos juntando dinheiro para aí poder comprar. Sem problema, seu sonho você deve fazer o que você quiser. Mas se a gente for falar na matemática, o objetivo principal, se você quer ter uma vida livre financeiramente, é você pegar e não pagar o dobro no valor. Porque, geralmente, quando você faz um financiamento, um imóvel de 200 mil, você pode estar pagando 300 mil, 400 mil, o dobro do que ele seria. Mesmo que você pague aí em 100 vezes, você pague durante muito tempo da tua vida, vai acabar não valendo a pena, porque esse dinheiro poderia ter sido acumulado para gerar ativos para você. Porém, como eu disse, isso não é uma regra, é muito mais psicológico do que financeiro. Até agora, se você gostou do vídeo, deixa o like, não fica bravo comigo se você pensa que eu estou defendendo que você não deve comprar imóvel. Ao contrário, se você gosta disso, se é uma coisa que faz você se sentir seguro, vá em frente e tome sua decisão. A partir de agora, eu vou colocar alguns comentários de alguns vídeos nossos que as pessoas comentaram sobre imóvel e alguns comentários específicos na internet. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, quer fazer alguma pergunta, coloca aí nos comentários que no final do próximo vídeo a gente pode responder. Só não precisa ser agressivo, pode comprar à vontade o imóvel que você quiser. Por que a gente vai ler os comentários agora? Porque você tem que entender que realmente é muito emocional a compra de um imóvel ou não. Então existe essa discussão há muito tempo na internet, em diversos lugares. Mais uma vez, seu dinheiro, suas regras, você faz o que você quiser com ele. Porém, às vezes você vai ter consequências. Então você tem que entender as consequências daquilo e saber exatamente o que você está fazendo. Mesmo sendo emocional, às vezes a balança emocional e a financeira, a emocional vai ser muito mais pesada. Então você vai tomar a decisão emocional. Só toma cuidado para aquilo que você está escolhendo não te prejudicar a longo prazo. Você sabendo disso, tá ótimo. Vamos aos comentários, eu vou mostrar quando é emocional, quando é racional, para você conseguir tomar a sua melhor decisão. Vamos lá, o primeiro comentário é do Rafael Leite. Ele falou: eu morei 4 anos de aluguel com o pensamento de que alugar é melhor que comprar. Até que o momento que o dono me pediu de volta o imóvel, onde eu estava totalmente adaptado e não queria me mudar. Depois disso, comprei um apartamento próprio e hoje digo que foi a melhor decisão da minha vida. Cara, provavelmente o que aconteceu com o Rafael, de acordo com o que ele falou, ele devia ter tudo lá dentro do imóvel dele. Devia ter móveis, tudo organizado. Então ele ficou provavelmente chateado, porque sem mais nem menos, o dono deve ter pedido o apartamento de volta. Cara, isso é um risco que as pessoas podem correr. A gente não sabe no momento do Rafael quanto de dinheiro ele tinha especificamente. Mas vocês podem ver que foi uma decisão, pelo menos o que ele fala, que é totalmente emocional. Claro que ele teve um problema, mas nada impediria ele de trocar para outra casa de aluguel com os móveis que ele pegou. É óbvio que podia demorar mais, podia surgir algum problema, ele não podia escolher exatamente o imóvel que ele gostaria, e principalmente se ele teve que sair às pressas, aquilo deve ter gerado um transtorno para ele, sentimental e emocional. Mas quando é assim, é importante que você tenha bem no contrato para a pessoa não poder tirar de uma hora para outra. Você saber pelo menos se você vai sair com os 2 meses, 3 meses de antecedência, se for necessário. Depois disso, ele disse que comprou um apartamento próprio e foi a melhor decisão da vida dele. Depende, pode ter sido a melhor decisão até aquele momento. Mais uma vez, quanto ele tinha de dinheiro? Se ele tinha apenas aquele dinheiro, ele está correndo um risco grande. Se ele comprou o imóvel, por exemplo, à vista, e só tinha aquilo. Depende, se o Rafael, ao longo desse tempo, de 4 anos juntando aluguel, vamos supor aí que o Rafael juntou 500 mil, 600 mil reais e comprou um imóvel de 200 mil reais. Com certeza pode ter sido uma ótima decisão, porque ele comprou o imóvel dele, tem uma boa quantia de dinheiro sobrando, e agora ele vai estar tranquilo, sem se preocupar com essas questões emocionais que ocorreram na vida dele. Claro que isso não é uma regra do que aconteceu com ele, porém vocês podem ver que o primeiro comentário é totalmente emocional. O segundo comentário é do Fabiano Vasconcelos. Vamos lá. Podem dizer o que quiserem, mas uma lição que eu aprendi tarde foi: ter seu próprio imóvel é a melhor coisa que pode acontecer com o brasileiro. Por muitos anos eu caí nessa balela de youtuber de finanças de que alugar seria a melhor opção e me arrependi amargamente. Aluguel é a humilhação. Depois disso a gente não colocou, eu não coloquei inteiro porque era muito grande, mas ele passou por crises, passou problemas. Ele fez um contrato, no caso, com um corretor, que acabou surgindo um problema grande para ele. O contrato estava totalmente desalinhado, quando ele queria devolver o imóvel ele não conseguia, teve que continuar pagando aluguel. Então é importantíssimo que vocês saibam ler um contrato, o contrato de advogado antes de alugar uma casa, para você ver que tá tudo certo, né? Contrato de advogado, pelo menos um amigo que entende um pouco mais. Hoje tem o ChatGPT, coloca diversas coisas e vê se está tudo de acordo com o que você gostaria, para você não correr esse risco. Então, mais uma vez, pode ver que ele também passou por um problema grave, tendo, no caso, o aluguel. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo. Eu mesmo hoje moro de aluguel e estou num lugar que eu gosto muito e não pretendo sair tão cedo. É óbvio que morar na sua casa, no qual você tem todas as regras, onde você pode fazer furo na parede quando você quiser, mudar as coisas de lugar, não ter nenhum problema, é óbvio que é bem melhor. Porém, depende do teu momento de vida. Talvez não valha a pena você correr desnecessário com dinheiro que você não tem para você ter já o seu imóvel próprio.
própria, talvez seja questão de você esperar um pouco para chegar no momento certo de fazer isso. Então, mais uma vez, outro comentário super emocional. Falar que é emocional não é invalidar o comentário, mas é mostrar para vocês que depende do momento e da história de vida e o que a pessoa teve. Então, quando é assim, não julgue a pessoa que quer comprar imóvel ou a que prefere morar de aluguel. Tenta entender que ela teve uma história de vida totalmente diferente de você e por isso ela tem as escolhas dela. Terceiro comentário é da Arlete Ferrari. Ela fala, mas tem que considerar que o financiamento um dia acaba. Pagar aluguel não acaba nunca. Ela tá certa em um ponto e errada no outro ponto. Diz que financiamento um dia acaba. Ele acaba, porém você pode estar pagando aí 2 vezes, 3 vezes. Você nunca vai pagar no valor do financiamento um valor menor do que o valor que você estaria pagando nesse apartamento, nessa casa. Por qual motivo? Financiar nada mais é que você pagar aí várias vezes e ter um juros embutido. É óbvio que tem situações que pode valer a pena para você. Teve alguns programas do governo que deixam o financiamento extremamente baixo e para pessoa que tem algum dinheiro pode valer a pena. Só que na maioria dos casos é extremamente arriscado para você talvez não conseguir pagar esse valor. Vai surgindo algum problema porque o único dinheiro que você tem e você acabar sem o valor e sem a casa. Ela disse que o aluguel não acaba nunca. Olha, uma estratégia boa para você fazer o aluguel acabar, quando você investe grande parte do seu dinheiro, pelo menos não sei, 10%, 15%, você já consegue um rendimento sobre esse investimento. Um exemplo, 100 mil reais investidos hoje numa renda fixa, você conseguiria basicamente uns R$1.000 por mês. Então, se seu aluguel for de R$1.000, você já não paga o seu aluguel. Ou seja, esse dinheiro que você ganha dos seus rendimentos, você já coloca para aluguel, então sobra muito mais dinheiro para você investir cada vez mais. Forma uma bola de neve, você ganha cada vez mais dinheiro e aí sim você consegue pagar o seu imóvel à vista quando for o momento, ou parcelar sem juros. Haji Hatsami comentou, deve ser esse o nome, né, para quem não fala japonês. Realmente a oportunidade que você... A editora olhou aqui com uma cara de assustada quando ele ouviu em japonês, não entendeu o que estava acontecendo. Realmente a oportunidade que você perderia gastando tudo isso, sendo que poucos anos depois já daria para render bem mais e tendo esse valor todo. Ou seja, o que ela quis dizer é isso que eu acabei de falar. Você, em vez de estar financiando ou comprando a casa por esse valor, você podia colocar ele para render e depois, com esse valor rendendo, em pouco tempo você estaria comprando uma segunda casa, né? Você estaria comprando, na verdade, a primeira casa e todo esse dinheiro que sobraria daria para uma segunda casa. Ou seja, você não precisou gastar todo esse valor e se arriscar com o imóvel. Acredito que é o penúltimo comentário e vamos lá. Falou, verdade, quem tem dinheiro é bom comprar logo uma casa, pois os imóveis são cada vez mais caros. Investir é bom. A liberdade financeira também, mas a liberdade física é melhor. Lembrem que imóvel nem sempre tem a ver com a liberdade física, porque, na verdade, quando você tem um aluguel, você consegue trocar muito mais fácil de casa do que quando você tem um imóvel. Se você quiser morar num lugar diferente, mudar de estado, imagina o trabalho que vai dar para você vender essa casa. Muitas vezes as pessoas conseguem e vendem por um valor muito menor do que compraram. Que a longo prazo tem grandes chances dessa casa ter um valor maior, mas desde que eu te mostrei lá no outro comentário, esse valor maior investido, ele gera muito mais e com muito mais segurança do que o imóvel. No sentido que eu digo segurança é a liquidez de você não ter todo esse dinheiro alocado num lugar só e poder ter alguns problemas. E o último comentário emocional, que foi de um Reels nosso, ela falou, compre uma casa. Todos que falam para não comprar têm casa própria. Não é uma verdade, porque eu falo que, não é que eu falo que não é para comprar, eu digo que na maioria das vezes é melhor você não comprar quando não for o seu momento, ou seja, quando você não tiver muito mais que o capital daquela coisa que você quer comprar. Porém, eu não tenho minha casa própria, moro de aluguel, é óbvio que o meu objetivo, depois que eu tiver muito mais patrimônio, ou seja, vamos dar um exemplo prático, quero comprar uma casa de R$1 milhão. Papai da casa, por exemplo, um pouquinho mais baixo. Eu tô a fim de comprar uma casa de R$300 mil. O patrimônio que eu gostaria de ter para comprar uma casa de R$300 mil, ele seria ali no mínimo de 3 milhões, 4 milhões, ou seja, uns 10% de todo o meu patrimônio. Pegar 10% do meu patrimônio e comprar uma casa é um negócio muito melhor do que pegar 100% do meu patrimônio e muito mais seguro. Então, eu acho que você viu já que não existe resposta certa. Você provavelmente pode alugar uma casa com alguém bacana e nunca ter problemas desses que foram citados. E, claro, você pode comprar uma casa e ter muitos problemas e vice-versa nos dois casos. Você viu que a experiência de acumular ativos, ela é o suficiente para depois você comprar uma casa específica. Porém, se for da sua vontade, se for uma coisa que você não abre mão e você precisa para agora, mesmo que isso dê a possibilidade de você ter problemas financeiros lá pela frente, não é certeza que isso vai acontecer. É um risco que você pode correr se você tá afim. E se você ainda tá com dificuldade do que são ativos e passivos, corre lá no nosso próximo vídeo que você vai entender um pouco mais. Então se inscreve no canal e não deixe de dar o like. Até a próxima e tchau, tchau.